Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, você vai assistir uma reflexão sobre uma lição do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, esquecimento do passado. Nesse momento, eu vou pedir para que você também feche os olhos, se for da sua vontade. Mentalize o Mestre Jesus e vamos conversar com ele para atrair para a nossa mente os mensageiros de Deus, os espíritos de luz, e dedicar esse evangelho de hoje para os irmãos necessitados, os aflitos, os acamados, os que estão passando por dificuldades e todos aqueles que precisam das nossas vibrações de amor, das energias salutares para se restabelecerem as suas energias. E nesse momento eu peço a você que busque a conexão com o seu orientador espiritual, ou com o Mestre Jesus, ou com o santo da sua devoção. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que derrame as suas bênçãos de paz, de luz, de esperança para todas as pessoas que vão assistir esse evangelho. Que sejam todas tocadas nos seus corações, iluminadas com a proteção de Deus e com a vossa proteção. Que Deus nos abençoe. Continuando o nosso evangelho, item 11, esquecimento do passado, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nela viveu. Se Deus julgou conveniente lançar o véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Então, nesse momento, eu convido você a buscar essa conexão com o seu eu interior, com o presente, com o hoje, com o agora. Tudo o que aconteceu no passado, aquilo que não foi bom, aquilo que está perturbando a sua mente, que está alfinetando o seu coração, que está te fazendo mal, vire a página. Comece hoje um novo caminho, uma vida nova. Todos nós temos o direito de recomeçar. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbações às relações sociais. Isso, como ele diz aqui, se Deus julgou conveniente colocar um véu sobre o passado, é porque deve ser útil. Imagina você, dentro da sua casa, abraçando sua esposa e sabendo que ela lhe traiu no passado. Mesmo que tenha sido nessa atual existência, você não vai ter sossego e nem confiança naquela pessoa posteriormente. Então, nesse momento, eu peço a você que busque essa conexão com o seu orientador espiritual, porque a própria espiritualidade, ela tem interesse que você se reerga, que você evolua, que você vire a página e que você evolua espiritualmente para entender e compreender por que é importante colocar um véu sobre todo esse passado. Muitas vezes, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que ele tenha feito. Então, veja bem, às vezes, numa outra existência, eu construí uma família, pai, mãe, filho, avô, avó, tio, sobrinho, o que quer que seja. Mas, naquela existência, eu não consegui, essa harmonia em meu lar. Eu não consegui reparar os erros que eu implorei a Deus para que eu pudesse reparar esses erros, refazer essas provas, passar por essas expiações muitas vezes dolorosas aqui na Terra. E vai que eu desencarno. Ao chegar ao mundo espiritual, após a visão panorâmica, após rever todo o meu passado, tudo aquilo que eu fiz aqui na Terra, toda a minha construção terrena, desde o nascimento, eu me decepciono, eu fico envergonhado, eu fico triste com tudo aquilo que eu fiz de ruim, porque talvez as coisas boas foram menores e as coisas ruins foram mais avolumadas. No entanto, nós vamos buscar, numa outra existência, nos prepararmos melhor, aceitando o nosso retorno à casa espiritual, buscando evoluir, buscando aperfeiçoar nosso conhecimento, aceitando as coisas que a gente não pode mudar, mas que nós vamos buscar
para resolver numa outra existência, caso seja necessário, caso você encontre uma nova oportunidade para reencarnar, para reparar esses erros com essa família. Então, neste momento, eu te convido, você que vai assistir esse vídeo, quando ele estiver liberado aí no nosso canal. Às vezes você está aí na internet buscando, né, uma mensagem do esquecimento do passado, do evangelho, para assistir, e encontrou essa reflexão. E aí você vai dizer, a Nancy tem razão. A Nancy tem razão, porque nós temos que começar de novo, caso venha sofrer qualquer problema familiar, na comunidade, aonde for. Porque no mundo espiritual também, nós teremos também essas mesmas oportunidades. Sabendo que ao retornar, será mostrado para o seu espírito o véu do esquecimento. Olha, você vai encontrar essa família, é uma família que ela vai estar ali complicada, cheio disso, cheio daquilo. Não, mas eu insisto e quero ir. Mas ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo, você vai reparando esses erros, refazendo essas provas com essas criaturas, tá? Se reconhecesse nelas o ódio, as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Isso acontece também, né? Até mesmo aqui na Terra. Às vezes você, com um familiar, você fica de mal, né? Você ali, por causa de uma desavença familiar, você deixa de falar com o pai, com a mãe, até mesmo com o esposo dentro da sua casa. Quantos casais hoje não vivem, né, na mesma casa, às vezes dormem na mesma cama e não se falam. Ou dormem em camas separadas. Por quê? Porque não aguenta essa reparação de erro. Toda vez que você faz as pazes, imediatamente surge um incômodo. Mas é justamente isso, gente. Você repara um erro, aparece outro para que você possa continuar reparando. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que essa criatura veio fazer aqui na minha casa? Eu não gosto dessa pessoa. Às vezes Deus guia essa pessoa para sua casa para que você aproveita essa oportunidade de reatar com ela, ainda que na terra. Vai que você sai dali, faz uma viagem e não retorna. Aí vai ser um problema sério. Você pode se transformar numa pessoa boa ou numa pessoa ruim no mundo espiritual. Você pode se transformar num obsessor, numa pessoa que vem como espírito prejudicar as pessoas até que seja esclarecido. Mesmo assim sendo esclarecido, os espíritos se arrependem e retornam, né, para o mesmo ambiente a perturbar aquelas pessoas, né? Continuando, para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente, tá? Então, quando você nasce, às vezes sem recursos, sem problemas, tem outros que nascem em berço de ouro. Por quê? Porque cada um escolheu a forma que vinham, né? Reajustar seus erros, reparar suas dificuldades aqui na Terra com essas pessoas, né? O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Então, em cada existência, ele veio, curou suas feridas, reparou os erros com aquelas pessoas na forma que teve condições, né? Refez a sua vida, evoluiu um pouco, porque em cada existência você vai evoluindo. É tanto que quando acontece uma nova existência, cada espírito já traz consigo, né, um cabedal de conhecimento. Às vezes ele nem lê um livro, digamos assim, até o final, mas ele já sabe até o final do livro. Porque muitas vezes numa outra existência ele já leu aquele livro. Ele já passou por essa experiência. Ao mesmo tempo, ele pode ter sido preparado no mundo espiritual aqui na Terra, sendo levado em desdobramento durante o sono para assistir às palestras, assistir a aula, né? Reparar esses erros com as pessoas lá no mundo espiritual. Então, tudo isso acontece. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. A voz da consciência o adverte do bem e do mal para que tome boas resoluções e lhe dá as forças para resistir às más tentações. Então, as nossas tendências se manifestam ao longo do tempo aqui na Terra. As nossas dificuldades com
os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho. Os imprevistos que acontecem quando a gente faz uma viagem, quando você faz um passeio. Então, tudo isso está inserido nessas provações e expiações que viemos fazer na Terra. Mas, neste momento, eu lhe pergunto, qual é o seu foco principal? O seu foco principal é na família atual, no hoje, no agora, daqui para frente. Porque se eu ficar com foco no passado, me disseram, né, teve uma médium, teve um espírita, teve uma casa espírita, um lugar onde eu fui, que me disseram que a minha esposa já me traiu várias vezes no passado e que nesta eu deveria ter muito cuidado com ela. Gente, isso são conversas que a gente tem que ter muito cuidado em ouvir. A parte também de médiums, né? Sem instrução, com pouco estudo. Por quê? O médium evangelizado é equilibrado, que tem conhecimento profundo da doutrina espírita, ele não vai estar falando essas besteiras, porque ele não sabe, né? Que nível de conhecimento, que nível de equilíbrio emocional se encontra aquela pessoa que ouviu aquilo. E aí essa pessoa vai ficar com isso martelando na mente para o resto da vida. Às vezes a gente tem que ficar em silêncio, ouvir a voz do seu coração e seguir em frente. Não sendo egoísta, não sendo vaidoso, não sendo orgulhoso, aceitando, né, o amparo e a ajuda daqueles que podem te ajudar e que querem te ajudar, né? Enquanto você alimenta esses pensamentos, outros não acontecem. Ou seja, eu preciso ceder espaço para coisas novas. Eu preciso experimentar coisas boas. Enquanto eu estou pensando naquele Natal que minha família foi passear na minha casa, que nós preparamos um jantar de Natal e que teve uma briga, teve um desajuste familiar, eu não esqueço, também não vou convidar mais essas pessoas para vir na minha casa. Não, não é assim. Às vezes, aquele desentendimento foi o pontapé inicial para que você pudesse reajustar ainda nessa existência com alguém que está ali do seu lado. Continuando, qual é o motivo de viver no passado? Recordando de momentos que interferem na sua evolução terrena, impedindo de realizar provas que ainda precisa para quitar débitos contraídos em outras existências? Porque enquanto eu estou pensando dessa maneira, eu estou deixando de realizar o meu trabalho. Eu estou deixando de refazer as minhas provas. Então, hoje, eu queria deixar aqui como sugestão esse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, para que você possa estudar devagarzinho aí no seu lar. Chame a sua família, implante o evangelho no lar. Se você não sabe implantar, aqui no nosso canal tem o passo a passo de como implantar o evangelho no seu lar. Aproveite essa oportunidade. Para complementar o nosso evangelho, eu vou ler trechos de uma carta e fazer uma revisão aqui com vocês, tá? Essa carta foi uma carta de um esposo, né, de um companheiro para uma companheira aqui na Terra. Veja bem o que ele diz, né? O que ele diz nesta carta para ela. É uma carta de Fábio para Sinara. É interessante a gente buscar esse aperfeiçoamento nas cartas, nessa reflexão, né? Porque muitas vezes a gente faz uma análise e você entende melhor junto com as nossas lições do Evangelho. Espero que encontre paz e consolo no seio da sua família, amigos e irmãos, que estarão presentes para lhe ajudar. Você sempre foi uma mulher guerreira e vai superar esse momento de luto que está enfrentando. Nesse momento de despedida, saiba que estarei sempre torcendo pela sua felicidade e sucesso em tudo o que fizer. Minha partida foi dolorosa e eu não queria deixá-la. Lidar com medos e insegurança durante a despedida foi terrível. Reviver alguns momentos ao lado dos amigos que me acolheram foi um consolo, mas eu queria muito ficar e não foi possível. Então, veja bem. A gente sabe que o coração dessas pessoas fica bastante fragilizado. É claro, com a partida de um familiar,
de um ente querido, ou quem quer que seja, um amigo, né? Mas ele diz, aqui, ele enaltece ela, você sempre foi uma mulher guerreira e vai superar esse momento do luto. Também ele fala, lidar com medos e insegurança durante a despedida foi terrível. Então, por que, meus irmãos, no momento que está acontecendo o velório daquele espírito, ou que seja um velório antes da cremação, antes do sepultamento lá numa lápide, no cemitério, ele sempre vai estar ali, prestando atenção nos derradeiros momentos, nas homenagens que ele está recebendo. Não importa a forma que o espírito desencarna. Um dia ele vai ter a oportunidade de escrever. Às vezes ele diz, eu não pude estar presente, né, lá no meu velório. Por quê? Porque ele partiu de uma forma que ele precisava ser levado para um hospital e continuar sedado no mundo espiritual para continuar o tratamento. Isso acontece também. Mas na maioria das vezes eles assistem o velório, os derradeiros momentos. Até porque os derradeiros momentos acontece ali uma visão panorâmica dos fatos, vai passando tudo aquilo que ele vivenciou aqui na Terra com a família, tá? Continuando, ele diz, apesar das dores, sentia que não estava pronto para partir. Então, quem disse que nós sabemos o dia que você vai partir? Quem disse que nós somos avisados, né? Então, aproveite essa oportunidade, como está aqui o esquecimento do passado, esqueça as arestas, esqueça a dor, né? O orgulho, a vaidade, né? Essa dor, né, dilacerante que você guarda, esse rancor no coração, e perdoe esse irmão. Porque esse irmão, muitas vezes, está ali há anos aguardando este abraço. E olha que ele parte para o mundo espiritual e você diz, eu poderia ter abraçado mais. Eu poderia ter dado mais atenção àquele irmão e hoje eu não tenho mais ele aqui para abraçá-lo. Então, por isso, é importante. E o espírito, quando chega no mundo espiritual, que consegue a oportunidade de escrever para a família na Terra, ele traz detalhes daquilo que ele conviveu com você. Continuando, ele diz, meu sentimento de companheiro que lutou para ficar ao seu lado foi intenso nos últimos momentos na Terra. Por que ele falou isso? Porque naqueles momentos derradeiros, no momento da dor, do sofrimento, daquela enfermidade que ele sentia que estava indo embora, apareceu os espíritos amigos para ajudá-la a mostrar tudo que ela havia feito aqui na Terra. Porque, afinal de contas, é permitido. Meu sentimento de companheiro que lutou para ficar ao seu lado foi intenso nos últimos momentos na Terra. Ouvi alguém dizer que partir era necessário. Foi difícil. Mas sei que agora estou em paz. Agradeço por todo o amor e cuidado que você me dedicou e saiba que sempre estarei presente em seu coração. A vida prossegue, meus irmãos. A vida continua do outro lado. No mundo espiritual, os espíritos são imortais. De lá para cá, eles continuam sendo nossos companheiros, nossos amigos, nossos vizinhos. Quando eles estão bem, eles procuram também ajudar as pessoas aqui na Terra. Mas, por enquanto, eles passam por um tratamento, por uma readaptação. Vão devagarzinho vencendo o medo, a insegurança e aproveitando para agradecer a oportunidade de ter sido um desses irmãos, permitido essa última encarnação, a chegar no mundo espiritual e observar tudo isso e poder contar numa carta para sua companheira, para seu irmão, para seus pais, para qualquer pessoa. Essa aqui é uma carta de Fábio para Sinara, onde, caso você tenha interesse, que vai assistir, você vai poder assistir aí no nosso canal, são várias cartas que eu leio, a carta na íntegra. Porém, nesse evangelho, a gente faz assim uma análise de alguns trechos da carta. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos pela espiritualidade superior que esteve conosco neste momento e que continua ao nosso lado para fortalecer a nossa fé, guiar o nosso coração para continuar transmitindo para vocês o Evangelho no lar. Que Deus nos proteja, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Até o próximo encontro.